Paz do Senhor, povo de Deus, evangelista Rafael Dominicali aqui, terceiro episódio desse estudo, nesse mês que nós estamos crescendo em amor pela igreja, e nós estamos estudando esse livro aqui, Sua Igreja, Sua Vida, escrito em 1997, ou melhor, publicado, né? Em 1997, pelo nosso pastor Jorge Navac. Ele já está meio detonadinho aqui, porque já tem certa idade esse livro aqui, mas é uma grande bênção. Eu recomendo você procurar esse livro e comprar, viu? Aqui são palavras de um homem especialista e apaixonado por igreja, que é o pastor Jorge, que tanto nos inspira, nosso pastor emérito, nosso líder, nosso mestre, né? E hoje eu vou dar continuidade aos estudos desse livro. Nos outros episódios nós vimos que a igreja é como se fosse uma grande arca, a arca de Noé, que está aí soberana sobre as águas, aguardando as águas do dilúvio baixarem até aquele grande dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. E também nós vimos que a igreja é o local onde Cristo está fundamentado, e tudo que nós construímos em cima desse fundamento depende da gente, não é? O que vai dizer se aquilo que nós estamos construindo tem valor ou não é o fogo. E o fogo, na Bíblia, é um exemplo, uma tipificação de prova, de provação, não é? O que você está construindo na igreja? Ou o que você está construindo na sua vida espiritual? Você é um daqueles que acredita que sozinho você consegue construir alguma coisa? Coitadinho de você, né? A gente vai entender nesse estudo, já estamos entendendo, na verdade, né? Mas nós vamos entender mais ainda que a igreja é uma comunidade. Nós devemos viver em comunhão com Deus, mas também em comunhão com os nossos irmãos, formando a cruz de Cristo. A Bíblia ela é toda repleta de simbolismos para valorizar a instituição de Jesus, que é a igreja, a comunidade, a família de Jesus, que é a igreja. No capítulo 5, o pastor Jorge escreve o seguinte: é um lugar comum. Ele diz assim: é um lugar comum. Quando um sofre, todos sofrem, ou pelo menos devem sofrer juntos. Quando um se alegra, todos se alegram. Se um irmão da igreja comprou um carro novo e está alegre por isso, olha que incrível, encha o tanque do carro dele com combustível e dê uma voltinha para se alegrar com ele. Ali está a família de Deus. Ó, família. Igreja é família. Não existe família de uma pessoa só. Aliás, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, não é? Então, sozinho, uma andorinha sozinha não faz verão, como diz o ditado, né? E muita gente que não frequenta a igreja, que é contra a reunião de igreja, inclusive, eu tive a oportunidade de me encontrar com uma pessoa que era da nossa igreja e por algum motivo resolveu sair, e perguntamos: você vai em alguma igreja? Ele respondeu o seguinte: a igreja sou eu não frequento mais os templos. Coitadinho, não entendeu. A igreja não sou eu. A igreja é formada por mim. Quem é o templo? Sou eu. Esse templo aqui, para se transformar em igreja, que é uma instituição acima do templo, precisa estar reunido com outros templos. Entende? A igreja está aqui, os templos estão aqui. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu formo a igreja. A minha unidade de templo, junto com a unidade de templo sua, formamos a igreja. E a igreja ela é superior a qualquer templo. Tanto é que a nossa igreja, pelo menos na época da Torres, quando nós tínhamos o endereço na Torres Neves, se a nossa igreja fosse, por algum motivo, nós perdêssemos o prédio, estava lá no estatuto que a nossa igreja deveria ser vendida e o valor do templo deveria ser convertido em Bíblias, distribuição de Bíblias. Por quê? O templo é nada perto da igreja. A igreja ela é superior ao templo, ok? O que faz a igreja ser igreja é a reunião dos templos, ou a reunião dos tabernáculos, como a festa dos tabernáculos, né? É a reunião dos tabernáculos. Esse irmãozinho infeliz
infelizmente, fez um comentário infeliz dizendo, não, a igreja sou eu não frequento mais os templos. Ele inverteu. Ele devia ter falado, eu sou um templo e sozinho resolvi não ser mais igreja. É o contrário, tá? Igreja. O pastor Jorge escreve o seguinte aqui, no capítulo 5. Que falta de entendimento e responsabilidade muitas vezes se apoderam de nós. Não valorizamos o edifício e, ao contrário, até mesmo jogamos impropérios contra ele. É desastroso e vergonhoso. E ainda temos a coragem de dizer e reclamar dizendo, não sei porque as coisas não estão bem. Palavras do pastor Jorge. Não estão bem por culpa nossa. Não queiramos culpar a Deus ou ao diabo. Vejamos que construção é a nossa. Não temos a humildade e a sobriedade de reconhecer nossos próprios erros. A falta de proatividade é o que prejudica, é o pecado fundamental, talvez, justamente conduzido pela soberba de cada um. A falta de proatividade, de reconhecer os seus próprios erros, de entender quem eu sou, meus pontos fortes e fracos. Eu pego, os problemas de uma comunidade e eu não faço a pergunta certa. O que eu preciso fazer para que a minha comunidade seja melhor? O que eu preciso fazer para que a minha igreja seja melhor? Não. Eu tenho essa noção de problema e eu pego essa culpa ou essa responsabilidade e coloco sobre a vida do outro. E na grande maioria das vezes sobre a vida do pastor, que sofre muitas vezes calado e sozinho, porque nós não estamos nas peles uns dos outros. Assumir a responsabilidade é o primeiro passo para nós sairmos da dependência do nosso orgulho e darmos um passo em direção à independência do nosso orgulho. Quanto mais independentes do nosso orgulho, da nossa soberba, daquilo que nós sabemos, mais dependentes de Deus nós nos tornamos. Aí, esse edifício que o pastor Jorge fala, que muitas vezes nós ignoramos, nós distratamos, ele de fato começa a ser construído. Porque o fundamento está aí. Ele está aí. Mas, por causa da nossa falta de sabedoria, falta de entendimento, a obra para. Por quê? Vem o fogo e você construiu um belo de um castelo, todo feito de madeira e palha. O fogo vem e derruba tudo. Aí você precisa resetar, voltar o seu ministério lá da base de novo. É importante que nesse retorno à base nós aprendamos alguma lição, a agregar valor para a nossa comunidade, agregar valor para o nosso ministério, entende? Assumir a responsabilidade que nós temos. Qual é a pergunta correta então, meu irmão? O que eu posso fazer para melhorar a minha comunidade? O que eu posso fazer para abençoar mais a vida do meu irmão? O que eu posso fazer para abençoar mais aquele pastor, para que ele seja cada vez mais usado, aquele evangelista, aquele líder, aquele professor? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Irmão e irmã, trabalho não falta. Eu não estou nem falando de trabalho braçal. Muitas vezes é um trabalho de encher o teu coração daquilo que é bom e abrir a boca e abençoar alguém. Entende? Essa é a edificação que o pastor Jorge está falando, não é? Ainda temos coragem de dizer e reclamar dizendo, não sei porque as coisas não estão bem. Não estão bem por culpa nossa. Não queiramos culpar a Deus ou ao diabo. No livro ainda ele conta uma historinha de um irmão que saiu da igreja e encontrou um cidadão chorando do lado de fora. E quando esse irmão chegou perto do cidadão, perguntou, qual é o seu nome, querido? Eu sou o diabo. Ué, o diabo está chorando? Na porta da igreja? Que história é essa? Mas por que você está chorando aqui, diabo? Porque o povo daí de dentro joga a culpa toda em mim. Eu não aguento mais. Lógico que isso é uma ilustraçãozinha, né? Mas a gente é especialista em pôr a culpa em Deus e no diabo. Assumir a responsabilidade é libertador, é libertação. É você fazer um balanço de quem você é e do que você pode contribuir. Ou entender o que você está fazendo para não só contribuir, mas para destruir a sua comunidade.
Os valentes de Davi reclinavam o seu ouvido no peito do rei. O rei suspirou, porque queria tomar água da fonte de Belém. Eles estavam em guerra. O local onde estava essa fonte estava dominado pelos povos inimigos. Os valentes, por honrar o suspiro, ele nem falou, talvez, Davi nem falou, só suspirou. Por honrar o suspiro do rei, eles invadiram o acampamento inimigo, pegaram água e trouxeram para o rei, correndo o risco de morte. E Davi pegou essa água e falou: não, eu não posso beber essa água. E derramou a água em libação ao Senhor. Qual é o suspiro do seu pastor? Você sabe? Qual é o suspiro do seu amigo, do seu colega de ministério, do seu irmão, do seu líder? Qual é o suspiro do seu professor? Qual é o meu suspiro como evangelista? Qual é o suspiro dos meus colegas evangelistas? Você sabe? Alguns sabem. E tudo que você faz dentro da igreja, para homens e mulheres de Deus, tudo que chega nas mãos deles, não vai para eles. É entregue como libação ao Senhor, como oferta de líquidos. Foi isso que Davi fez, entende? Assumamos a responsabilidade pelo bem-estar, desde o pastor, ao evangelista, ao professor, ao diácono, ao nosso irmãozinho, ao motorista de ônibus, ao porteiro da igreja. Não importa, assumamos a responsabilidade, porque vivemos em um lugar comum. E no capítulo 6, o pastor Jorge escreve o seguinte: uma dependência comum, é o título do capítulo 6 desse livro. E ele escreve assim: os efeitos espirituais, ou mesmo materiais da sua igreja, dependem do conjunto, da maneira como a comida é preparada e como todos se alimentam. Tudo numa igreja pode ser muito belo e atraente, mas se faltar a vida, este tudo é nada. Em tudo que se faz, a participação deve ser de todos. A igreja pode ser linda, tecnológica, maravilhosa, top, não é? Pode ser, sim, uma igreja linda, pulsante. Se não tiver vida, de nada serve. Esse tudo é transformado em nada, como disse o pastor Jorge aqui. Nós precisamos trazer vida para a igreja. Quem é evangelista? Você que está me ouvindo. Você que está me ouvindo. Todos nós temos uma esfera de influência no reino de Deus. Não importa o que você faz. Não importa. Não importa. Muita gente fala que crente gosta de cargo. Pode ser que tenha um ou outro aí que goste de cargo. Mas, meu irmão, eu sou evangelista porque eu sou evangelista. Eu prego o evangelho onde eu vou. Eu procuro pregar o evangelho onde eu estou. Entende? Já fui monitor de ônibus da igreja. Já fui recepcionista. Já trabalhei no Ministério Jovem. Já trabalhei com os adolescentes. Já trabalhei com os casais, Ministério de Família. Cultos no lar, eu já perdi a conta de quantos eu fiz, porque é gostoso, meu irmão. É gostoso viver em comunidade, é gostoso viver nessa dependência comum. Nós estamos vivendo em comunidade, assim como a arca de Noé, velejando por sobre as águas do dilúvio, as madeiras bem juntinhas uma da outra, com a unção do Espírito Santo, levam a igreja a efeito. Eu ouvi um ditado há alguns dias de um pastor muito amigo nosso, e a frase dele foi a seguinte: se a gente não atrapalhar, a igreja cresce, naturalmente. Quem dá o crescimento para a sementeira daquilo que foi semeado, quem dá o crescimento é Deus. Basta a gente parar de atrapalhar. Como que eu paro de atrapalhar, evangelista? Deixando em primeiro lugar, primeiro passo, deixando de ser reativo e sendo mais proativo, deixando de viver ao léu da sorte e buscando o seu propósito na igreja. Tanta gente mudando de igreja, pulando de galho em galho. Será que o propósito está alinhado? E a gente ouve: Deus me mandou sair dessa igreja e ir para outra. Puxa vida, e a sua escolha fica onde? Onde fica a sua responsabilidade? Assuma a responsabilidade. Você não está se sentindo bem numa igreja? Vai para outra. Graças a Deus, no Brasil nós temos essa liberdade. Nós saímos de uma igreja, tropeçamos e caímos dentro de outra. Mas
ficar fazendo essas mudanças não vai te dar a raiz necessária. Aquela cor que você já tinha vai ser perdida. Aliás, olha só que sério isso. A cor que você deixou estampada em alguém vai se apagar. É importante estarmos firmados na igreja, numa igreja viva, sua igreja, sua vida. É importante estarmos firmados numa igreja. Esse é um segredo importantíssimo. E quando não assumimos a responsabilidade pelo que a gente faz, o peso recai sobre poucos, que tem que carregar o fardo de muitos. E geralmente esse peso recai sobre o pastor da igreja. Isso não é mérito só da casa de Deus, porque aqui os pastores trabalham muito. Trabalham de segunda a segunda. Se deixar, trabalham 24 horas. Não é só mérito da nossa igreja. Nós sabemos que pastores têm trabalhado muito. O problema é que tem gente que faz questão de dar mais trabalho para esses homens. Olha só o que o pastor Jorge escreve aqui nesse livro. É impossível deixar este peso somente para o pastor. O pastor já tem os seus encargos, e muito pesados para levar. O seu trabalho se estende em muitas direções. Bastariam as suas lágrimas na presença do Senhor. Para o pastor, bastava orar e chorar por você, meu irmão. Ele não precisaria se preocupar com mais nada. Não precisaria se preocupar nem com o salário que ele ganha. Não precisaria se preocupar com o administrativo da igreja. Não precisaria se preocupar com o patrimônio da igreja. Mas, infelizmente, a nossa cultura não permite que os pastores só orem e chorem pelas nossas almas. Talvez seja por isso que você esteja passando por tantas lutas. E talvez seja por isso que teu irmão esteja passando por tantas lutas assim, né? O pastor é alguém, pastor Jorge escrevendo nesse livro, o pastor é alguém cujo tempo é escasso por demais e possui encargos por alcançar e para cumprir. Aliás, como é de costume de alguns, que importa que o pastor leve a sós todo o fardo. Que coisa triste, não? É a história de Elias e da viúva. Elias estava com fome. Será que não tinha ninguém em Israel, no meio daquela seca, capaz de alimentar o homem de Deus? Ele teve que ir fora do território, que também estava sofrendo com a seca, para ser alimentado por uma viúva. Eu sei por que Deus fez isso. Porque é muito provável que dentro do território de Israel, o povo estava dizendo que morra de fome o profeta, que morra de fome o nosso pastor. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho responsabilidade. A responsabilidade é toda do pastor. O pastor que se vire. Está errado. A reatividade, a falta de empatia, a falta de sinergia, a falta de interdependência, a falta de amor, matar todo mundo, porque nós vivemos numa dependência comum. Nós vivemos numa dependência comum. Mas Deus é tão bom. Nós, de ano em ano, fazemos a campanha Arca da Conquista. Essa campanha, ela tem por objetivo te conectar com Deus, fazer você viver um nível de experiência que normalmente você não viveria. Essa campanha tem esse objetivo, de criar um patamar de fé na sua vida que você passa a edificar a partir daí. Na próxima arca, você está em outro patamar. Esse é o principal objetivo, é você conhecer um Deus que normalmente você não conheceria. E a Arca da Conquista, por sinal, ela abençoa a igreja financeiramente. Quando nós financeiramente abençoamos a igreja, a bênção financeira da igreja recai sobre nós. Afinal de contas, o nosso teto, meu irmão, é o piso da igreja. Você quer ver o seu teto de ganhos crescendo? Você quer ver o seu teto crescer? Faça o piso da igreja se elevar. Aumente o piso. Faça algo diferente. Eu gosto da campanha Arca da Conquista porque ela desafia a gente para isso. A gente sai do marasmo. E ali é a prova de fogo. A construção que cada um está fazendo aparece nessa campanha. Por isso que Deus colocou ela no nosso meio. Meus irmãos, para que essa arca, agora falando da Arca de Noé, né, para que essa arca que representa a igreja vá avante,
É necessário que haja comunhão entre Deus, entre você e Deus, e você e os homens, porque a sua comunhão com Deus será provada na sua comunhão com os homens. Mas também é verdade que é necessário que você assuma a sua responsabilidade dentro desse corpo que é a igreja. Porque se você que é pé não andar, os olhos podem ser os melhores olhos do mundo. Se você não levar os olhos com você, meu irmão, o corpo não vai enxergar o que deveria. Então, imbuídos disso, eu encerro esse episódio de hoje. Há muita responsabilidade para nós vivermos dentro da igreja. Eu tenho certa autoridade para falar disso, porque eu sou aluno de escola bíblica desde sempre nessa igreja. E não sei se você sabe, todo sábado às 19 horas, presencialmente e também online, mas o presencial é uma experiência diferente, nós temos a escola bíblica para você aprender princípios, porque a escola bíblica é vida para o cristão, é o lugar onde você aprende a parar de bater cabeça, tá? Tudo isso que eu estou falando é fruto de aula de escola bíblica, você pode ter certeza. Esse livro já foi convertido em lições de escola bíblica por várias vezes. E como eu estou aqui há mais de 26 anos, firme na escola bíblica, eu já passei por vários desses estudos, então eu tenho certa autoridade no que eu estou dizendo. Mas a minha autoridade não vem só disso que eu construí, vem também de ouvir o que os apóstolos do Senhor estão falando, o que os meus pastores dizem, e de observar o que a minha comunidade está vivendo, o que Deus está fazendo na vida de um, na vida de outro. Com isso eu vou aprendendo e vou crescendo também. Essa é a beleza da igreja do Senhor. Ela é mais do que um templo. Ela é mais do que um templo. Ela é a reunião dos templos, é a reunião dos tabernáculos. E com isso nós formamos a igreja. No próximo episódio, nós falaremos um pouco mais sobre essa relação nossa com a igreja, com o nosso irmão, e o que nós precisamos fazer para chamar a atenção de Deus com o nosso talento. No próximo episódio você vai ouvir disso. Aqui foi o evangelista Rafael Dominicali. Um beijo. Até o próximo episódio. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais.